Bem-vindo, Salve, Pedro. Tudo bem? Sem som, professor. Tudo bom, Renato? Como vai, Adri? Tudo bem? Tudo bem. Jóia. Vou ajeitar aqui a tela, né? Que tem que ajeitar. Eu estou ficando especialista nesses temas. Muito bom. E, então, Pedro, essa emoção da chegada dos brasileiros ontem, você acompanhou o presidente Lula recebendo, né, esses brasileiros depois dessa saga para conseguir retornar ao Brasil? Nós tivemos a retirada dos brasileiros de Israel primeiro, depois da Cisjordânia, e agora conseguimos trazer de Gaza. A maior operação da história de retirada de brasileiros de um ambiente de conflito. Uma grande vitória do Itamaraty, uma grande operação da FAB, logística, mas, acima de tudo, a demonstração que nós voltamos a ter um presidente da República e não de si mesmo. Lula não vacilou, inclusive, em engolir sapos grandes aí na política, humilhações desse embaixador de Israel aí que envergonha a sua profissão, não é atitude de diplomata fazer o que ele fez, humilhou o governo brasileiro. Lula preferiu engolir esse sapo e salvar a vida de brasileiros que estavam lá. Isso é demonstração da conduta de um estadista. Isso é demonstração de um presidente da República e não de um presidente de si mesmo e dos seus próprios interesses. É algo que o Brasil precisa. Antes de ser uma postura política, é uma postura moral do presidente da República, né? Uma postura que realmente orgulha a gente de ser brasileiro, estando sob esse governo agora, com todos os problemas que esse governo possa ter. Mas a realidade é que nós voltamos a ter um governo e um presidente da República, voltamos a ter um estadista no poder. Para mim, Lula, até hoje, na minha concepção, no ambiente da vida política, foi o maior brasileiro da história. Eu não tenho a menor dúvida disso. E acho que ele demonstra isso, realizando a maior operação de retirada de brasileiros de um território de conflito da história, né, sob seu comando. Vejam que, com toda a qualidade que a nossa diplomacia teve, Bolsonaro não tirou ninguém lá da Ucrânia, nem deu bola para isso. Os brasileiros lá ficaram sem apoio do Estado, né, contrariando a Constituição Federal. Né? Portanto, eu creio que foi inegavelmente uma conduta muito meritória do governo, do presidente, do Itamaraty, etc. Estão todos de parabéns aí, da FAB. O Estado brasileiro funcionou muito bem nessa questão. Muito bem, Pedro. Vou dar um pouquinho de assunto aí, virar a página do livro, para falar sobre os ataques que o Flávio Dino vem recebendo, em especial do Estadão, mas não só, né, por ter supostamente recebido uma pessoa que tem um vínculo familiar com alguém ligado a uma organização criminosa. Como você está vendo esses ataques? Você acha? Eu daqui estou olhando assim, falando, estão querendo alvejar o cara para ele não ser ministro do Supremo. Mas, enfim, queria saber a tua opinião. Pode ser isso, sim. Né? Flávio Dino, eu falo isso com absoluta liberdade, eu mal conheço ele, eu cumprimentei ele uma vez num evento do Direito Já. Nunca depois conversei com ele, não fui recebido no governo, não tenho nenhuma razão para... Ele é um dos mais valiosos brasileiros que nós temos hoje no país. Né? Pela sua postura pública, sua ética na condução das questões políticas, sua importância como ex-governador do Maranhão, um governador revolucionário no Maranhão, a sua postura que tem alguns equívocos, eu debato alguns equívocos que eu acho que ele cometeu como ministro da Justiça, mas, inegavelmente, foi está sendo um grande ministro da Justiça, acertando muito mais do que errando. Errar é natural do ser humano, mas ele acerta muito mais do que erra, e tem uma postura de grandeza mesmo, como agente da política. É óbvio que isso aí incomoda, né? Essa direita brasileira atrasada que nós temos, inculta, né? Realmente, acho que não se compraz com uma pessoa dessa grandeza indicada para o Supremo. Pode ser isso, sim. Mas eu queria destacar que eu acho que eu li a matéria do Estadão e acho que foi absolutamente desequilibrada, né? E age de forma absolutamente irresponsável em relação ao momento que o país passa. Nós estamos num momento em que a democracia está sob ataque ainda, está muito fragilizada.
Há uma extrema-direita que tem um braço extremamente violento, ela sim tem relações com milícias, que são formas de organização criminosa tão perigosas e que praticam os mesmos crimes que PCC, que Comando Vermelho, etc. Né? E ali não é um militante ocasional que tem relação com a milícia, não. Os líderes do bolsonarismo já deram medalha, homenagearam líderes das milícias no Rio de Janeiro, quer dizer, gente cuja direção do bolsonarismo tem relação com esse tipo de organização criminosa. E a impressão que a matéria quer passar é que é tudo mais ou menos igual, quando não é. É papel da mídia separar o joio do trigo, né? Estão aí querendo enxovalhar a imagem de um homem honesto, de um homem decente, de um sujeito raro na política. Flávio Dino é um cara raro na política, um sujeito dedicado efetivamente ao interesse público, ao interesse do país. Né? E falo isso que não tem nenhuma relação com ele, não tem nenhum interesse, não tem nada. Né? Falo com uma observação de cidadão, uma observação objetiva da questão. Acho que o Estado foi absolutamente desequilibrado e não contribui com a defesa da democracia. É papel da mídia separar o joio do trigo hoje. Né? Quando você mistura joio com trigo, isso favorece a extrema-direita violenta. Favorece a extrema-direita que tem ligações com as milícias e com o crime organizado. Favorece essa gente. Né? É evidente que um partido que nem o PT não tem dirigentes ligados a organizações criminosas. Né? É óbvio que você pode ter algum petista. Você tem 2 milhões de pessoas filiadas no PT, por exemplo. Mais não sei quantos filiados no PSB. Mais não sei quantos filiados ao PSOL. É óbvio que você vai poder ter um desses filiados envolvido com rolo, porque isso é do ser humano, né? Agora, lideranças aonde? Não tem. E nem tem que ter, e não tem mesmo, a gente sabe que não tem. Então, isso é falso, é querer criar querer ganhar, vamos dizer, querer desgastar uma pessoa honesta, né? Pelo fato de ser um sujeito progressista. O Estado não é um veículo de imprensa progressista, é um veículo que flutua entre o conservadorismo e o reacionarismo, né? Mas que, ou seja, como jornalismo, é jornalismo de péssima qualidade, absolutamente irresponsável. Né? E aí depois eles ainda publicaram uma matéria que parlamentares pedem impeachment de Flávio Dino por reuniões do Ministério da Justiça com o Comando Vermelho. Os parlamentares, quem são? São os bolsonaristas. É bobagem, não é com o Comando Vermelho. A mulher tem parentesco com o sujeito que está preso aí. Começa esse imenso preconceito. Quer dizer, um imenso preconceito. Mas, além disso, quer dizer, ela veio numa comitiva, tirou lá uma foto com o assessor do Flávio Dino. Isso aí, político tira foto mais do que turista. Quer dizer, você não controla quem tira foto com você. Bolsonaro tirou foto com o petista que tirou onda dele, vocês lembram disso, né? Algumas vezes, inclusive. Isso aí é bobagem, isso aí não tem nada, isso aí não tem substância, né? A imprensa cumpre um papel péssimo aí, péssimo. Né? E ataca um homem decente. Isso me deixa muito puto mesmo, para falar francamente, sabe? Um país que só tem malandro, só tem picareta. Você tem um cara que nem o Flávio Dino, atacado desse jeito, um jeito honesto, decente. Pelo amor de Deus, isso aí é de causar nojo, viu? Eu tenho nojo desse tipo de mídia. E assim, qualquer jornalista sabe que isso é muito comum. Político tira foto com quem ele recebe, ou com quem ele encontra no corredor, ou com quem foi Flávio Dino que toma um cafezinho. Foi Elias Vaz que recebeu. Assim, então, quando o jornalista faz isso, ele está sendo só desonesto. Porque ele sabe, quando o jornal faz isso, ele está só sendo desonesto. Ele sabe que não dá para dizer. É diferente, nós temos até o vídeo aí, né, Adri? É diferente do Bolsonaro, que deu a medalha Tiradentes ao Eduardo... Flávio Bolsonaro deu a medalha e ele era deputado federal na Câmara Federal, ele foi lá defender o Adriano da Nóbrega. Esse sim era bandido, né, gente? O Adriano da Nóbrega, ele foi fazer um depoimento. Eu estou assistindo a série aqui, Vale o Escrito, dos Bicheiros do Rio. Tá, aliás, eu indico uma boa série. Não é maravilhosa, mas uma série razoável aí, feita, está no Globoplay. E aí, no terceiro episódio, que é o que eu estava começando a ver ontem, é o caso Adriano da Nóbrega.
E aí eles contam, resgatam toda essa história do Bolsonaro indo defendendo o Congresso, Adriano da Nóbrega, antes, supostamente, de ele migrar da polícia, onde ele trabalhava no BOPE, para o crime, porque ele vai ser um assessor da filha do cara que controlava todo o jogo de bicho no Rio de Janeiro, que tinha morrido, Maninho. Então, o pessoal mais do Rio de Janeiro, muita gente fora de lá não deve conhecer os nomes, mas eu esqueci agora o nome, a Xana. Ele passa a ser um assessor dessa Xana, que operava um pedaço do que tinha sido do pai, que era o grande controlador do jogo do bicho. E o Adriano da Nóbrega continua, mesmo tendo feito esse caminho, que a gente sabe que às vezes não é um caminho tão diferente, está ali na polícia, no BOPE, está na contravenção, né, porque hoje as milícias se organizam em boa parte dentro das polícias. O Bolsonaro continuou trabalhando com o Adriano da Nóbrega até os últimos dias, praticamente sua vida. Só no final que aconteceu aquele assassinato do Adriano na Bahia, né, Pedro? Que até hoje, sim, aquilo foi muito mal investigado, inclusive, cá entre nós, pelo governo da Bahia, que teria obrigação, na minha opinião, de ter feito um levantamento rigoroso de tudo que aconteceu naquele combate. É isso, né? Quer dizer, então, nesse quadro aí, você misturar gente decente, muito valioso, como o Flávio Dino e inclusive seus assessores, que são gente da melhor qualidade. O Flávio Dino escolheu muito bem os seus secretários e assessores. É gente da melhor qualidade. Conheço cada um ali, né? Um ou outro só que eu não conheço. Querer misturar isso com esse tipo de chorume da vida social brasileira, pelo amor de Deus, é um desserviço, né? Não é só um problema do ataque à honorabilidade dele. Isso, tudo bem, isso ele supera fácil, que é da política, é um grande líder. Mas é um problema público, não é um problema pessoal. Quer dizer, é uma péssima contribuição para a democracia brasileira, né? Um péssimo jornalismo. O jornalista, como você falou, sabe. Ele sabe disso que eu estou falando aqui. Sabe que Flávio Dino é decente, sabe que não tem relação com o crime organizado, sabe que a autoridade pública tira foto com todo mundo de uma comitiva que visita, sabe que numa comitiva pode ter gente de todo tipo, sabe de tudo isso. Ele monta a notícia. É uma notícia editorializada, que tem a função de plantar uma crítica injusta, inadequada, ofensiva a um homem decente, né? A um grupo de pessoas muito decentes, que é esse pessoal que está no Ministério da Justiça, né? Num país em que só dá malandro nesse país, gente. Agora a gente tem a oportunidade de ter no Ministério da Justiça gente decente, vão tratar assim? Pelo amor de Deus, isso é... Não, e assim, alimenta essa rede, né? Imagina o que está no zap dos bolsonaristas. Nossa, tão estridente isso aí, né? Olha aí, bandido, ainda já usavam aquela visita do Dino ao complexo da Maré do Alemão, né? Acho, né? Que ele foi sem segurança, sem polícia, já faziam agora, eles produzem aí um monte de meme, um monte para dizer que, olha só, o Dino tem ligação com o crime, né? E tem um vídeo aqui, Rovai, Serrano, só para a gente relembrar, bem curtinho, do Bolsonaro fazendo a defesa do capitão Adriano, que era um miliciano lá do Rio das Pedras. Solta o vídeo, Guilherme. Realmente é um tribunal de júri na segunda-feira próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que numa incursão, numa favela, teria sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com o narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples flanelinha. A quem interessa a condenação pura e simples de militares da polícia do Rio de Janeiro, sendo culpados ou não. Interessa ao casal de garotinhos. Por quê? A Anistia Internacional cobra a punição de policiais em nosso país. Cobra insistentemente. Ele tem que ter um número X, ou um percentual tanto, né, de policiais presos. Para relembrar aí o Bolsonaro. É isso, né, é um tribunal de júri.
É só ver a votação que o Bolsonaro tinha, né, em Rio das Pedras, nas áreas de milícias, e ver o comprometimento que ele tinha com essa gente, inclusive quando era deputado. O resultado da votação dele nas áreas de milícias. Drília Lourenço. Eu queria perguntar para o Pedro, por que está sua opinião sobre por que o presidente Lula está demorando tanto para indicar o ministro do Supremo? E não só o ministro do Supremo também. PGR, né? O PGR a gente já tem mais... O ministro do Supremo, eu diria que até é normal, porque você já chegou a demorar uma vez 11 meses, né? Acho que foi na gestão da Dilma. Se eu não me engano. Foi na Dilma, né? Então, assim, é normal você ter uma pessoa... Rosa Weber acabou de aposentar em setembro, outubro, negócio, quer dizer, tem uma demora natural, eu diria. Né? O que me preocupa um pouco mais o PGR, porque o Supremo funciona bem com 10 ministros, essa é a realidade, né? Então, a falta de um entre 11 não causa tanto problema. Agora, o PGR, sim, porque ele é sozinho, né? E ele tem uma competência estratégica, tem um poder estratégico, que é o de processar, investigar, etc. Né? Então, ali me preocupa um pouco mais, mas eu prefiro que o Lula demore do que faça uma má escolha, para ser franco. Né? Então, o que eu estou na expectativa é que haja uma boa escolha aí. Alguém efetivamente comprometido com a Constituição, com a democracia, com a apuração dos crimes havidos no governo passado, né? Ou seja, uma pessoa realmente comprometida com uma postura correta face à Constituição, digamos assim. Né? Então, eu estou aguardando. Né? Assim, é ruim demorar, mas é preferível demorar e ter uma boa escolha do que ser rápido e ter uma má escolha. Né? Você tem alguma sugestão de nome? Olha, eu já cheguei a falar, mas já estão dizendo que não tem chance, aquele que é pianista, Deus do céu. Fugiu o nome dele agora. Deixa eu até ver no Google aqui, gente. Mas que é um sujeito que é muito... Eu tive jantando com ele. Eu conhecia ele. Me parece ser muito... uma apoiado político muito relevante na esquerda, etc. Um cara... deixa eu só pegar o nome dele aqui. Bigonha. O Bigonha. Me parece que o Genuíno me falou muito bem dele, o Valim, que é meu sócio, Rafael Valim, que é um importante jurista e progressista, e eu conheci ele, fiquei muito bem impressionado, sabe? Mas se não for esse Bigonha, que seja outra pessoa, mas que seja alguém comprometido com... Eu não tenho tanta intimidade com Brasília para poder ficar apontando nomes, eu não conheço muita gente nessa cúpula do Ministério Público Federal, né? Eu atuo profissionalmente com essa gente. Então, não sou a melhor pessoa para ser ouvida nisso, mas com certeza, tem o Cacai, que está lá em Brasília, que é uma pessoa para ser ouvida, o Lênio Streck, o Juarez Tavares, que é um importante jurista progressista, foi do Ministério Público Federal, foi integrante da carreira, né? Tem uma monte de gente aí que eu acho que pode e deve ser o ex-ministro do final do governo Dilma, nossa mãe, que também foi do Ministério Público Federal. Você tem gente aí para ser ouvida aí, que o governo pode ouvir, deve ouvir. É o Aragão. Deve ouvir essa gente, e eles conhecem bem a instituição e pode ajudar bastante. Né? Pedro, nesse final de semana, o destaque também foi uma nova informação da correição do CNJ, que voltou a dizer, né, a constatar a gestão caos que foi a 13ª Vara Criminal de Curitiba na gestão dos bens e recursos apreendidos na Lava Jato, obras de arte que sumiram, não encontraram qualquer transparência em recursos que chegam a 22 bilhões, segundo a informação do Lauro Jardim. Queria que você comentasse isso e essa inspeção também só aconteceu por conta de uma decisão do Apio, né, que a gente tem falado bastante aqui do caso dele. Essas novas informações, como que você analisa essa gestão? Então, vejam, primeiro, o CNJ já havia apontado num relatório uma gestão temerária e pouco transparente de uma quantia imensa de dinheiro, 2.700 bilhões, algo assim. Uma gestão feita pelos juízes da Lava Jato.
né, com parceria com os procuradores da Lava Jato. Né? E aí agora aponta bens valiosíssimos, quadros de Dalí, de Portinari, etc. Obras de arte desse tipo de valor patrimonial, quase que difícil de se mensurar o valor, que não estão nem inventariadas. Não tem nenhum relatório dizendo quais são as obras, onde elas estão. Quer dizer, a possibilidade de ter sumido coisas aí é imensa, coisas de muito valor. Qualquer prefeito ou gestor público no Brasil que tivesse tratado com metade da irresponsabilidade patrimônio público, como fez a 13ª Vara de Curitiba, já estaria preso, com certeza. A Lava Jato prendeu muita gente por muito menos. Então é gravíssimo essa questão, né? Vejam que é um pessoal que saiu a público pregando uma postura de ter uma superioridade moral em relação ao resto da sociedade, ao ponto de saber, de querer se reivindicar o direito de distinguir quem que deve ser culpabilizado ou não, quem deve ser preso ou não, etc., tal, de uma forma absolutamente independente da lei e da Constituição, gente que teve uma postura ultramoralista, e agora aparece esse fiasco, essa suspeita grave de cometimento de crimes graves contra a ordem pública. Lula foi preso, acusado de ter se beneficiado de uma reforma no apartamento que não era dele, uma reforma de R$700 mil, pois essa gente, o CNJ fala que geriu de forma pouco transparente, que é uma forma elegante de tratar o problema, né? 2,7 bilhões de reais, que não há noção de onde estão obras de Dalí, de Portinari, obras valiosíssimas, que cada uma dessas telas vale uma fortuna. Então, é essa situação gravíssima que nós temos durante a gestão da 13ª Vara, da gestão da Lava Jato, na 13ª Vara, no Ministério Público Federal. Agora, veja como está contaminado, Renata, o sistema de justiça do sul do país, não integralmente, mas uma parte dele, o sistema de justiça federal do sul do país. Com todas essas acusações gravíssimas feitas pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o único juiz afastado do cargo e da carreira foi Apio, por supostamente, foi uma falsa, ter sido falsamente acusado de ter telefonado para um filho de um desembargador. Fora do horário de expediente, sem nenhuma agressividade, né? Quer dizer, uma acusação pífia dessa leva o Apio. Obviamente não foi por essa acusação que ele foi afastado. Foi por quê? Porque ele que iniciou a descoberta desse tipo de falcatrua que aconteceu na 13ª Vara. Ele que iniciou a descoberta. Ele que determinou que finalmente as acusações, por exemplo, de um Tacla Duran, que traz acusações graves com relações a integrantes do Judiciário e do Ministério Público, acusações de crimes graves. Acusa de extorsão, acusa de corrupção, são acusações muito graves, das mais graves que podem haver no exercício de qualquer função pública. E ele fez o que é o dever dele, recebeu o que a gente chama no direito de notícia crimine, ou seja, foi noticiado a ele como juiz a prática de um crime. Não é que ele investigou, ele determinou, ele tomou a termo essa denúncia, pôs no papel e mandou que os órgãos incumbidos da apuração, Ministério Público, Polícia, etc., investigassem. Quer dizer, agora, só que esse tipo de postura, e ele inclusive iniciou a apuração da onde está esses 2,7 bilhões, começou a ver que tinha coisa errada ali, ele não conseguia encontrar informação. Ou seja, e coincidentemente ou não, 20 dias depois de iniciar essa apuração, ele é afastado do cargo. Coincidentemente ou não. Então, a realidade é que o que há no sistema de justiça do sul do país é grave. E o CNJ tem o dever de apurar com rigor o que está havendo lá, o que houve lá. Tem 2 superchats aqui, Rovai. O Odwort diz: essa demora na indicação do PGR, bem como a atitude da interina, não mostram um certo aparelhamento do MP pelo lavajatismo? Olha, eu acho que nós não podemos ser ingênuos. Tem uma parte da carreira do Ministério Público que age por ideologia e não pela aplicação da Constituição. E são ideologias reacionárias, de extrema-direita.
inclusive lavajatismo. Lavajatismo é muito presente em certo ambiente do Ministério Público Federal ainda. Há uma noção de parte dos procuradores como se eles fossem um estamento, né, superior moralmente ao resto do país, ao resto da sociedade. Isso é próprio dos estamentos. Weber aponta isso como algo próprio dos estamentos. Só que o estamento é próprio de um Estado autárquico, não de um Estado republicano e democrático. Não seria esse o papel adequado da instituição. Eu espero que o próximo procurador-geral reinicie uma refundação do Ministério Público Federal, restabelecendo a ordem democrática e constitucional nas relações internas da instituição. Nós precisamos encontrar um novo PGR que tenha força, crença e afetividade o suficiente, coragem o suficiente para realizar essa mudança na cultura interna do Ministério Público. Até lá, sim, a democracia corre risco, podemos ter o retorno de coisas tipo Lava Jato, que depois dão nisso que a gente está vendo aí. Né? Falaram, então agora acusados aí de não digerir de forma pouco transparente 2 bilhões e 700 milhões de reais e de ter sumido com obras de arte valiosíssimas. Agora, Pedro, você acha que, quer dizer, eu acho que, obviamente, né, um novo PGR contribui muito, mas isso não tem muita relação com a forma como são feitos os concursos no Brasil, como que se construiu a carreira? Não seria uma mudança mais profunda em toda o regramento do judiciário brasileiro para a evolução, para a promoção, tudo isso? Eu acho que sim, acho que há um problema, primeiro, estrutural a nível constitucional. O Brasil é um dos países do mundo com menor presença da soberania popular nesse tipo de carreira. Nos Estados Unidos, por exemplo, Renato, o promotor estadual é eleito pela população. O procurador federal é escolhido todos pelo presidente da República. Na Alemanha, entre os selecionados no exame público federal que é uma espécie de exame de OAB que existe lá, entre os melhores selecionados, o Ministério da Justiça escolhe livremente quem vai ser juiz, quem vai ser promotor. Né? Ou seja, há uma grande participação dos políticos eleitos na escolha dos membros da instituição. No Brasil é muito reduzido. Só o presidente da República pode escolher os governadores de Estado dentre os integrantes da carreira. Né? Houve uma modificação na Constituição de 88 que limitou a escolha do presidente aos integrantes da carreira. Um advogado normal não pode ser PGR. Então, isso não havia antes, foi uma criação dessa emenda. Né? E isso, vamos dizer, limita muito a participação da soberania popular nessas escolhas. Além disso, há uma cultura no meio jurídico brasileiro extremamente reacionária, incompatível com a Constituição Federal. Né? Um jovem juiz que inicia a carreira hoje sabe que, se ele aplicar a Constituição Federal como deve ser aplicada, ele vai ter vida difícil dentro da carreira. Olha o que está acontecendo com o Apio. Né? Foi afastado não do cargo, foi afastado da carreira. É o único cidadão que não pode entrar no fórum. Agora fez um acordo, deve voltar à carreira de ficha limpa, mas teve que se afastar da 13ª vara. Né? Por quê? Porque cumpriu a Constituição, a realidade é essa, que cumpriu a lei. Né? Então, há um reacionarismo no sistema de justiça brasileiro, mas que é difícil de lidar, porque não basta mudar a regra, tem que mudar a cultura. Isso vem da sociedade. A sociedade brasileira é uma sociedade que tem uma elite muito reacionária. A Constituição pode ser progressista, mas o que Wittgenstein chamava de paradigma, ou seja, o padrão de interpretação da regra, é o reacionário, é racista, né? É aprofóbico, tem ódio da pobreza. A nossa elite é assim, nós não temos uma elite conservadora, nós temos uma elite reacionária, racista, aparofóbica, machista. E isso se reproduz na estrutura do sistema de justiça. E esses concursos públicos, na Europa, eles tiveram realmente um sentido de tratar de forma igual as pessoas e de possibilitar o acesso livre e amplo a cargos públicos. No Brasil, não, por causa do processo histórico. A Constituição de 38, Renato, foi a primeira Constituição a criar direitos sociais no Brasil. Perdão, a Constituição de 34 foi a primeira Constituição no Brasil a criar direitos sociais. Ela criou o direito à educação pública no artigo 138. Quem tiver curiosidade, põe aí no Google, artigo 138 da Constituição de 34. E ela, no caput,
do artigo, que é a cabeça do artigo, ela cria o direito à educação pública, como direito todo brasileiro, mas na linha B estipula a eugenia como princípio da educação pública no Brasil. Excluiu o negro, excluiu o indígena, excluiu até o deficiente físico de um acesso pleno à educação. Estipulou uma educação claramente racista no Brasil. Quando surgem os concursos públicos, pouco tempo depois, década de 50, para as carreiras mais relevantes, né, eles são contaminados por esse problema educacional. O negro estava excluído, o indígena também da educação, a maioria era analfabeto, nem votar podia, nem participar da democracia podia. Nós não tínhamos uma democracia universal e verdadeira no Brasil, porque o analfabeto não votava. Né? Então, vejam, na realidade, o concurso público no Brasil não foi uma forma, por conta dessa história educacional que nós tivemos no Brasil, o concurso público não foi uma forma de acesso amplo. Só os eurodescendentes tiveram condição real de se educar no sistema público de educação. A gente olha hoje para o serviço público, você pega os oficiais generais das nossas Forças Armadas, tudo branco. Pega os nossos juízes, os nossos desembargadores em especial, e quanto mais sobe na estrutura do judiciário, é mais presente a figura do homem branco do que de qualquer outro perfil. São poucos negros, pouquíssimas mulheres. Né? Você tem hoje um número razoável de mulheres na base do judiciário, mas não conseguem alçar voo, né? São impedidas. No Supremo nós temos só 2 mulheres e agora perigamos ter menos uma. Né? Então, quer dizer, essa que é a realidade do país. Quer dizer, então, é óbvio que a gente só vai produzir um sistema de justiça inadequado à nossa Constituição, porque ele ainda preserva essas características, que vêm de forma muito antiga. Eu sugiro aí, vejam o artigo 138 da Constituição de 1934, ponham no Google, vejam aí a linha B. É talvez a única Constituição do mundo, junto com a da África do Sul, que estipulou esse tipo de apartheid. Né? Criar um direito social, mas excluir na prática e na determinação constitucional negros, indígenas, deficientes físicos, etc. Ô Pedro, o que você achou da resposta do comentário do Sérgio Moro, que deu uma entrevista na Jovem Pan ontem, voltando a esse caso, né, da correição do CNJ, dizendo que tem uma perseguição à magistratura e que estavam plantando notinha, e aí ele usa para falar da perseguição à magistratura o caso daquela juíza que ficou convencendo a menina de 11 anos que estava grávida, vítima de um estupro e tinha seu direito legal de fazer um aborto, e ela houve o coraçãozinho para convencer a criança, ou a menina de 11 anos, a não exercer o seu direito legal de fazer o aborto. Ele usou esse exemplo para falar essa juíza que, segundo ele, está sendo perseguida. Perseguida. Isso é um comportamento obviamente inadequado da juíza. Tem que aplicar a lei dá direito a realizar a interrupção da gravidez nesses casos, e é razoabilíssimo que dê, né? Você está falando de uma menina de 11 anos que foi estuprada. É isso. Qualquer sexo, mesmo consentido com menor de 14 anos, implica estupro. Quando tem 11 anos, gente, que consciência tem uma meninota de 11 anos para consentir com prática de ato sexual? É evidente que foi estuprada. Né? Não tem nem. É real isso. A violência, nesse caso, é presumida. É o que a lei determina. Ela tinha que cumprir a lei e não ficar recomendando condutas morais, não é o papel dela. Eu vou te dizer algo mais surpreendente, Edri. Há uns anos atrás, o nosso judiciário fez um convênio com igrejas neopentecostais para que integrantes dessas igrejas ocupassem posição de mediadores. Ou seja, o sujeito ia separar e encontrava pela frente um neopentecostal procurando convencê-lo a não se separar. A gente sabe o quanto é difícil separação. Eu tive 2 na minha vida. Né? É muito difícil. É um momento afetivo muito difícil. Né? Você ainda vai para o Estado. Você chegou ao ponto de ir lá pedir separação. E tem que ficar ouvindo pregação religiosa. Comum mediadores usarem Bíblia para poder falar para as pessoas. Veja, isso é oficial. O Judiciário brasileiro fez o convênio com igrejas neopentecostais para que integrantes dessas igrejas sejam mediadores de questões de família. Isso é inconstitucional. O Estado brasileiro tem que ser um Estado laico. Está na Constituição. Não pode ter nenhuma relação estrutural com religião.
não pode privilegiar uma religião em detrimento das outras. Por que não estão bandistas como mediadores? Por que não estão ateus? Por que não estão quimbandistas? Né? Por que não estão católicos? Ou seja, não tem justificação. O Estado brasileiro é laico. E o judiciário, que tem o dever primário de ser um garantidor e aplicador da Constituição, fez uma coisa dessas. Por isso que eu falo, o judiciário brasileiro é absolutamente contaminado por um paradigma reacionário, machista, de ódio à pobreza, né? Extremamente incompatível com a Constituição Federal. Nós precisamos ter uma grande reforma que não é só estrutural, é cultural no nosso sistema de justiça. A Ivane Paz diz, em suma, nada como a elite para entender a luta de classes. O CNJ jamais vai ser contra qualquer juiz do TRF4. Pertencem à mesma classe social. Aí, Ivane, obrigada pelo superchat. E tem mais um também, a Márcia Simon. Ontem, a Ana Flor, da Globo News, atacou Lula e disse que essa comparação com o Hamas iria incomodar Israel e o embaixador. Imaginem, um embaixador que afrontou o governo brasileiro. É isso aí. É gostado isso, né? O papel de Lula, como homem da política e presidente da República, é emitir opiniões políticas. O papel do embaixador é que não é. E esse embaixador humilhou o governo brasileiro. E eu não vi a mídia falar nada. O papel do embaixador é que é ser diplomata. Ele não está aqui para emitir opinião política, para ficar se posicionando na política brasileira, para mandar mensagens ao povo brasileiro no campo da política, para ficar agindo no campo da política. Ele desonra a sua profissão quando faz isso. E a mídia aponta o Lula, pelo amor de Deus, esse embaixador que vai catar coquinho. Não, acabei de ver aqui uma notícia no Twitter que a tal Camila Bonfim, que também é da Globo News, onde já se viu o Lula comparar um grupo terrorista a um Estado democrático. Não sei. E é engraçado, né? Porque assim, o Maduro é presidente há quantos anos na Argentina? Na Venezuela. Muito menos tempo do que o Netanyahu em Israel. Agora, esse tipo de democracia de Israel é tranquila. O que não é tranquila é a democracia de outros lugares que não tem presidente. Não, efetivamente há uma desatenção nisso, né? Porque, primeiro, como é que você considera a democracia? E aí eu acho legítimo existir o Estado de Israel. Acho que, vou ser franco com você, Renato, o Hamas tomou uma atitude criminosa quando atacou civis, né? Não deve fazer de jeito nenhum. Mas a reação de Israel também está sendo criminosa ante o direito humanitário, ante o direito internacional. O Estado atacado tem o direito de retaliar e de se defender, mas dentro de certos limites, de proporção, de seletividade. Está na lei internacional isso. Está nos tratados internacionais isso. Né? Então, também houve atitude criminosa por parte do Estado de Israel, está vendo. Né? O crime ali está dos dois lados. Né? E radicalismo há dos dois lados. O Hamas é uma instituição, é um grupo fundamentalista, mas o governo de Israel é um governo de extrema-direita. Um ministro lá importante do governo de Israel propunha a extinção dos palestinos. Né? Então, esse não é propriamente... E o principal, como é que você pode considerar um Estado democrático se ele não é um Estado laico? Se ele não é um Estado em que todos os seus nacionais são incluídos igualmente no exercício vamos dizer, da origem do poder político. Né? Quer dizer, se há desigualação no exercício do poder político segundo a religião ou etnia do sujeito. É evidente que não é uma democracia plena, pelo menos. Né? Israel tem alguns elementos de estrutura de Estado democrático, mas não é um Estado democrático padrão, vamos dizer assim, muito longe disso. Então, agora, o presidente da República pode estar equivocado? Pode estar, pode se fazer críticas a ele, mas não querer dizer que ofende o embaixador de Israel, um embaixador que teve essa atitude que o embaixador acabou de ter, né? Lula teve que engolir um imenso sapo, uma imensa humilhação para salvar a vida de brasileiros que estavam lá. Demonstrou ser um estadista. Colocou o seu interesse político pessoal abaixo dos interesses da vida de brasileiros que estavam lá. Né? Agora que devolveram o sujeito, ele está falando o que tem que falar. Né? Vamos ser objetivo aqui. Né? Agora, esse embaixador de Israel, se eu fosse o presidente de Israel, é que o presidente é de extrema-direita, né? O primeiro-ministro lá.
Mas se eu fosse o governo de Israel, eu tirava ele daqui. Ele criou um problema na sociedade brasileira, com o governo brasileiro. Não é papel de embaixador fazer isso. É isso aí. Pedro, queria te agradecer, muito obrigada, viu, pela entrevista hoje, já vou dizer até a próxima, que eu fico lá te enchendo. Obrigada, boa Muito semana. obrigado, Adri. Obrigado, Renato, obrigado a vocês. Salve, Pedro. Tchau. Obrigado.